Olá! Em tempos de recolhimento social, observemos retamente as orientações sanitárias das autoridades de saúde e sigamos as recomendações da Federação Espírita Pernambucana no tocante à aglomeração de pessoas nas atividades das casas espíritas. Assim sendo, você assistirá agora à palestra que deveria ser realizada presencialmente no Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, no dia 21 de abril deste ano de 2020. Então, a depender da hora que você, meu amigo, minha amiga, está assistindo o vídeo, digo-lhe bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, que a paz do Mestre Jesus alcance todos os corações, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, confortando agonias, enfim, trazendo o verdadeiro remédio anunciado pelo Nazareno, quando disse: bem-aventurados os aflitos. O Canto da Paz escolheu como temática das palestras públicas deste mês os servidores do Cristo. E eu, pessoalmente, escolhi o título: O exemplo de Jesus, amar servindo. Pois entendo que servir é a forma mais efetiva de amar, conforme nos ensinou o Rabi da Galileia. Emmanuel, no capítulo 24, intitulado Ama Servindo, da obra Urgência, afirma que, para ganhar a paz, devemos tomar o amor ao próximo por legenda da própria vida, abençoando e auxiliando, servindo e esperando. Diz ainda o mentor de Chico Xavier: não lutes para complicar as lutas que se te fazem necessárias. Ama e serve, e assim vencerás. Observe que o conselho emanuelino inicia dizendo: para ganhar a paz. Portanto, ele antecipa a consequência antes da causa, o que não é comum em nenhuma comunicação humana. E por que será que ele faz isso? Podemos especular que ele parte da lógica de que, sendo o homem um eterno calculador dos lucros que advém de suas ações, se ele, Emmanuel, apresentar o resultado positivo do servir, que é a paz, aquele que se dispõe a servir encontrará mais motivação. A expressão de Emmanuel funciona como um incentivo, considerando que motivação é algo endógeno, que ocorre de dentro para fora, enquanto a incentivação é de fora para dentro. Daí nós afirmarmos que ninguém motiva ninguém. Mas, filosofias à parte, voltemos à frase de Emmanuel. Ele prossegue dizendo que devemos tomar o amor ao próximo por legenda da própria vida. E 2 elementos merecem nossa atenção nesta sentença: o amor ao próximo e vida. A gente bem sabe que o amor ao próximo é decantado em verso-prosa em todas as religiões. Mas entre o discurso e a prática, o espaço que medeia as ações é absolutamente infinito. Para melhor compreendermos este aspecto do amor ao próximo, recordemos a parábola do bom samaritano, contida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37.
nós sabemos que a parábola do bom samaritano é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho, fundamentada na prática da caridade. E a caridade é o amor em movimento. E a melhor forma de amar é servindo. Mas tem algo curioso. Esse capítulo 10 do Evangelho de Lucas é composto de 42 versículos. E sua temática central é a dos servidores do Cristo, distribuída em 3 reflexões exemplares, promulgadas por Jesus. Na primeira parte do capítulo, vemos Jesus enviando seus apóstolos para a missão de divulgação da Boa Nova através do serviço aos irmãos necessitados. Vou repetir. Através do serviço aos irmãos necessitados. Seja na cura dos doentes, seja expulsando demônios, enfim, praticando a caridade na sua mais pura expressão. Na segunda parte deste capítulo 10, Lucas foca sua narrativa na descrição maravilhosa do episódio envolvendo o doutor da lei e Jesus, da qual nós nos ocuparemos de comentar logo em seguida, após dizermos que a terceira parte deste capítulo 10 descreve o diálogo de Jesus na casa de Marta e Maria. Diz o texto evangélico da parábola do bom samaritano. Ela começa dessa forma. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele, Jesus, lhe respondeu: Que está escrito na lei. Como lês? Observemos que existem alguns elementos preciosos nessa descrição de Lucas. Jesus estava sentado conversando com os doutores da lei, e um deles levantou-se. E quem levanta e fala para quem está sentado, acaba impondo uma certa soberba, considerando que fisicamente, em pé, ele olha os demais de cima para baixo. O segundo aspecto desta parte do Evangelho que nós devemos prestar atenção é o da tentação, porque diz o evangelista, tentando-o. Quantos de nós não somos tentados diariamente dentro de nossas convicções religiosas e muitas vezes, para explicá-las, nos perdemos no discurso porque não temos a prática daquilo que falamos. Não temos esta prática para oferecer como resposta. E isso me faz lembrar que lá na obra de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, o mentor de Chico, a obra denominada Material de Construção, o mentor de Chico diz assim: certa vez um discípulo sequioso de conhecimento, à frente de seu generoso mentor, inquiriu: instrutor, qual a mais alta demonstração de amor a Jesus que nos seja possível realizar diante dos outros? O instrutor refletiu por alguns momentos e respondeu: filho, a mais alta demonstração de amor ao Divino Mestre é amar a alguém que tudo terá feito na vida para não merecê-lo. Forte esta frase de Emmanuel. Será que nós conseguimos fazer isso? Amar alguém que faz tudo para não merecer esse amor? Outro aspecto que nós devemos observar é que Jesus responde ao doutor da lei
perguntando-lhe. Ele faz uma pergunta como resposta ao doutor da lei. Jesus diz: o que está escrito na lei? Como lês? A pergunta é oportuna, porque ela coloca o doutor da lei perante si mesmo, obrigando a refletir sobre algo que ele conhece, mas que talvez não pratique. Afinal de contas, ele é um doutor da lei. E quando Jesus diz como lês, ele explora a capacidade do doutor da lei na decodificação da mensagem bíblica que ele, o doutor, tanto zelava em transmitir. E aí a gente volta ao que falamos anteriormente: o discurso e a prática. E a narrativa evangélica prossegue. O doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus redarguiu. Disse ao doutor: respondeste bem, faze isso e viverás. Respondeste bem, faze isso e viverás. Eu fico imaginando que a resposta de Jesus deve ter confundido o doutor da lei, pois afinal era óbvio o que ele responderia. Mas o complemento da resposta foi incisivo. Faze isto. Significa dizer, sai da teoria e vai para a prática. E mais, Jesus diz, e viverás. Viver não no sentido de existir, de continuar vivo biologicamente, mas era um apelo que Jesus fazia à vida futura, à verdadeira vida, a nossa vida no plano espiritual. E o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, e para não perder a oportunidade, diz a Jesus: e quem é meu próximo? E aí então Jesus, cheio de amor e serenidade, vai responder ao doutor da lei com a parábola do bom samaritano. Mas antes de falar na parábola, é preciso que nós lembremos o que está escrito no item 3 do capítulo 15 do nosso Evangelho. Está assim escrito: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Bem sabemos que egoísmo e orgulho são duas chagas da humanidade. Em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E aí a gente pode voltar lá àquela questão do livro dos Espíritos, que abre o livro 3º das leis morais, e que fala que as leis de Deus foram feitas para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando delas se afasta. Mas aqui no item 3, prossegue: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio, Jesus, o exemplo. E vem o contraponto: orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater.
e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Daí nós podemos entender que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Mas Jesus inicia a parábola do samaritano, lá para o doutor da lei, dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. No estudo do Evangelho, é imperioso que nós retiremos o espírito da letra daquilo que lemos, como também façamos uma espécie de mergulho na realidade social, política e cultural que vivia Jesus na sua época. Descia um homem de Jerusalém para Jericó pode parecer uma frase simples, escrevendo uma situação muito comum àquela época. Mas por trás das palavras existe um sentido que precisa ser desvelado. Jerusalém, do hebraico Urussalim, que significa a fundação de Salém, é uma cidade bíblica espalhada entre dois montes e que tem uma altitude média de 750 metros, está limitada ao sul e a oeste pelo Vale do Enon e a leste pelo Vale do Cedron, que a separa do Monte das Oliveiras. Jerusalém começou a ser habitada desde o 3º milênio antes de Cristo. O Templo de Jerusalém situava-se no cume do Monte Moriá, na parte mais elevada da cidade, o que lhe conferia, entre aspas, uma proximidade do céu. E era o lugar onde os judeus falavam com Deus. Não nos esqueçamos que lá no Templo de Salomão estava a Arca da Aliança. Por sua vez, Jericó, que vem do hebraico Yareá, que significa lua, situa-se a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto e está a oeste do Vale do Jordão. E uma curiosidade: Jericó, em termos de altitude, é uma das cidades mais baixas da Terra, localizando-se a 258 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade muito antiga mesmo, com vestígio da presença de caçadores mesolíticos 9.000 anos antes de Cristo. Mas é uma cidade que sempre mereceu a atenção dos viajantes, por ter um dos maiores oásis da região. Mas tem outras coisas que chamam a atenção: as fontes de águas medicinais, os palácios que foram construídos tanto no período helenístico quanto na época de Herodes, pelo enorme aqueduto rodeado de palmeiras, pela beleza e pelo luxo das moradias erguidas por famílias ricas de Jerusalém. Jericó, à época de Jesus, era símbolo da riqueza e do materialismo. Então, nessa tentativa de retirar o espírito da letra e desvelar o que está por trás das palavras, a gente entende que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada em outro contexto. Ela pode indicar a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores,
em decorrência da invigilância moral. Não esqueçamos que Jerusalém está mais alta, mais próxima de Deus, mais espiritualizada. Jericó está muito mais abaixo, altamente materializada. Nesse processo de descida, quando a gente sai da alta vibração para baixa vibração, nós podemos manter sintonia com entidades perturbadoras, que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba a nossa paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. Tal como na descrição inicial de Jesus acerca dessa parábola. A descida de um padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízo. Mas a gente também pode descer para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores. E isso é medida de auxílio ao próximo, de amor ao próximo, desde que se concretize, desde que aconteça num plano harmônico e de entendimento. A partir dessa premissa, Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, no capítulo 28, recomenda: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível, e nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Exatamente o que nós falamos há pouco, que às vezes nós precisamos descer a esses planos inferiores para auxiliar alguém. E Emmanuel, inclusive, cita Jesus como o melhor e o maior de todos os exemplos. Porque ele desce de uma condição altamente superior, altamente espiritualizada, para vir até a Terra, com as suas iniquidades, com as suas situações de inferioridade, para elevar-nos. E que Emmanuel chama de sublimar a existência. Mas o mentor emanuelino prossegue: todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual. Está falando de Jesus. A verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Ou seja, Jesus vem até nós para nos tirar do erro, para nos tirar das trevas e nos conduzir à luz. E tudo que ele faz na sua curta passagem é nessa perspectiva. E ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E prossegue a descrição da parábola. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Interessante essa expressão, né? Meio morto. A gente fica a imaginar que a criatura estava muito machucada, ou quem sabe, estava se fazendo de morto para evitar o mal maior. Mas isso nos remete a uma compreensão de que a violência de outrora a que o viajante foi submetido é característica de um mundo de expiações e provas onde o mal predomina. E o pior, ainda está presente em tempos contemporâneos. Ou será que nós não vemos isso por aí? E a narrativa evangélica prossegue dizendo: ocasionalmente,
descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, ao cidadão que estava no chão, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Está lá no capítulo 10, versículos 31 e 32. E é uma coisa que chama atenção, né? Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração desse sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade. Prática essa que é ensinada por todas as interpretações religiosas cristãs e não cristãs. A expressão vendo-o indica uma mera observação superficial, desinteressada, de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. Ele olhou por olhar e seguiu adiante. Aliás, nem podemos precisar se ele olhou, porque muitas vezes nós, ao percebermos uma situação desagradável, imediatamente mudamos o olhar de direção. A expressão passou de largo indica a reação natural da indiferença, do descompromisso. Quantas vezes passamos ao largo de situações aflitivas, de familiares, de amigos e até mesmo de desconhecidos, alegando que isso não é problema meu, ou então, se eu me meter, vai sobrar para mim. Todas aquelas tentativas que nós utilizamos para escapar ao compromisso da solidariedade. Mas passar de largo também reflete a ociosidade mental e enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal. E quem assim age com indiferença para com a necessidade dos que sofrem. E o pior, cedo ou tarde, essa indiferença vai repercutir no íntimo do ser e vai gerar processos de culpa. Nós bem sabemos que a proatividade deve ser uma característica essencial do servidor do Cristo. O servidor do Cristo deve estar atento e vigilante ao seu entorno. E ele não espera ser chamado. Pelo contrário, ele se apresenta de imediato para ajudar. A esse propósito, na obra Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel, lá no capítulo 11, denominado Bem Incansável, Emmanuel faz um comentário muito feliz e muito oportuno. Ele diz: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Ou seja, quem assim se comporta, o coração está maculado. É indispensável, diz Emmanuel, muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Ou seja, todas as vezes que nós desistimos de praticar o bem, de servir ao Cristo,
aquele mal que nós carregamos persiste. Nós ainda não o expurgamos. Claro está que esse descompromisso, em algum momento, vai gerar um remorso, advindo lá do sentimento de culpa, por não ter feito nada quando era necessário servir, fazer algo. É por isso que no capítulo 22 da obra Pensamento e Vida, capítulo esse denominado Culpa, Emmanuel assim se posiciona. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Então vamos perceber, meus amigos, que não fazer o bem adoece. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Ou seja, no processo de remorso, ao sentir-se culpado, nós devemos startar de imediato a capacidade para reajustarmos o nosso equilíbrio vibratório. A não ser, diz Emmanuel, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Ou seja, se não repararmos nesta existência, repararemos nas próximas. Mas é fato que pagaremos até o último ceitil. E a parábola do bom samaritano prossegue. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, dizendo: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Mas antes de nós mergulharmos na reflexão desta parte, vale a pena nós nos perguntarmos quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, claro, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital de um reino dissidente. E a gente está vendo que dissidência é uma coisa antiga, né? Eles representavam o grupo conservador dentro da religião judaica. Os historiadores dizem que a Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. Foi por essa razão que Jesus escolheu o samaritano para ilustrar sua parábola, pois eles eram desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Em que pese eles não seguirem a doutrina do Templo de Salomão em Jerusalém, nem por isso Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas más, apesar de eles terem negado pousada a Jesus numa das viagens do Mestre. Mas isso é outra história. Jesus nos mostra assim que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu
ao ferido, como atar-lhe as feridas, levá-lo a uma hospedaria, garantir os cuidados suplementares, foram gestos de bondade, de solidariedade, mas que foram desencadeados pela compaixão. E compaixão é sentimento. E exatamente no sentimento que a atitude do samaritano faz uma grande diferença em relação à atitude do sacerdote e do levita. Mas há um aspecto não explícito na parábola que a gente precisa considerar também. E eu já falei anteriormente. O homem assaltado não estava morto. Ou talvez até tenha se fingido de morto para não ser executado pelos assaltantes. Mas é fato que naquela condição que ele estava, e a gente vai encontrar essa explicação lá na obra Cartas e Crônicas, no capítulo 15, denominada Auxílio do Senhor, da autoria espiritual de Humberto de Campos, pela pena mediúnica de Chico Xavier, que esse homem assaltado, seguramente na situação que ele estava, ele rogou a Deus por ajuda. E ele deve ter percebido a aproximação do sacerdote e do levita. E diante da indiferença dos dois, é possível que ele tenha orado com mais fé e com mais intensidade, a ponto de despertar a compaixão do samaritano. E aí, nesse aspecto, a descrição de Humberto de Campos é maravilhosa. Diz o irmão X: o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, o Todo-Poderoso expediu sem detença um mensageiro, que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da Previdência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mistério. Justamente um sacerdote de grande ciência nas Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção, o anjo preposto da previdência, tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguiu adiante. E prossegue Humberto. Logo em seguida, o levita, igualmente culto, apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava e, deixando-se tomar por súbita compaixão, parou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e, logo após, acomodando-o no cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir,
responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Então a gente percebe, a partir dessa reflexão de Humberto de Campos, que o samaritano agiu com critério, com bom senso, com piedade, com compaixão, quando ele atendeu esse homem ferido que estava caído à beira da estrada. E mais, a gente vê que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou a maneira correta de agir. Ele agiu corretamente. Primeiro, prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo asepsia das feridas, pela utilização dos recursos que ele tinha naquele momento, que era vinho e azeite. Segundo, ele improvisou o transporte, o cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Terceiro, ele levou para uma estalagem, onde o doente recebeu o alimento e o conforto do leito, afastando o assaltado das intempéries. E o quarto aspecto, ele cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde. E, por fim, ele garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida se mais recursos financeiros fossem despendidos lá pelo dono da estalagem. Após uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recuperasse integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, através do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízo de qualquer natureza. Porque o padrão vibratório daquele homem que tinha sido assaltado, espancado, e que pese as suas orações a Deus, devia ser muito, muito baixo, por conta da dor, da vergonha. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. E os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente, fazem isso conosco. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, que ainda continuam presos aos interesses transitórios do mundo. Mas é fato que nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, daqueles desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Aliás, o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimentos e também pela descida aos núcleos de necessidade e de dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Nós já conhecemos, nós temos consciência do que precisamos fazer. A pergunta é, por que não fazemos? E Jesus perguntou então ao doutor da lei: qual, pois, destes três, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E aí disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, Jesus sempre estimulando quando diz vai, mas também dizendo
a orientação correta. Faze da mesma maneira. Pensemos nisso com muita paz, meu irmão, minha irmã, com o coração absolutamente inundado de paz. E decidamos, porque é uma decisão muito séria, se queremos ser ou não ser servidor do Cristo. Em última instância, servidor de nós mesmos. Obrigado pelo carinho da sua atenção e que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz.